Ontem eu preguei sobre Neemias. Foi forte também. Neemias, ele se posicionou, né? Deus colocou no coração dele que ele deveria reconstruir os muros de Jerusalém. E ele não falou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele. Ele orou. Daí, quando o rei perguntou por que ele estava triste, ele pediu confirmação para Deus. E aí ele falou para o rei que é porque estavam destruindo os muros de Jerusalém, da cidade dos pais dele, estava enterrado. E aí ele queria saber se o rei permitia que ele fosse lá para reconstruir os muros. E Deus trabalhou ali, preparou tudo. Trabalhou no coração do rei, o rei permitiu, deu cartas, né? Que favoreciam ele, a passagem dele, a estadia dele nos lugares, para que ele pudesse estar ali, concluindo aquilo que Deus colocou no coração dele. Então Deus estava movimentando todo o cenário para que ele viesse concluir a obra que Deus colocou no coração dele. E ali ele foi, ele chegou lá, ele contou para todos ali como que Deus, a mão do Senhor, o favor do Senhor estava sobre ele, com a conversa dele com o rei, com as cartas que o rei deu para ele, favorecendo ele, tudo. Animou o povo, e o povo ali se posicionou e foi ajudar ele a reconstruir o muro. Só que antes disso, dele ter esse diálogo com o povo, ele chegou ali na cidade, né, de Jerusalém, e ele saiu, e ele andou, examinou de cabo a rabo ali, todo o território, aonde tinha brechas no muro, aonde precisava ser construído, aonde precisava fechar as brechas. Então, sem ele falar nada para ninguém, ele não falou que Deus colocou no coração dele, a obra que o Senhor colocou no coração dele. Ele guardou para ele, o favor do Senhor estava com ele foi, analisou, examinou, viu aonde tinha as brechas para ser fechado. No dia seguinte ele foi, conversou com as pessoas, o Senhor estava com ele o tempo todo. O Senhor, o favor de Deus, quando ele falou sobre o favor de Deus, as pessoas ali viram que era Deus mesmo que queria que reconstruísse o muro. Então ele conseguiu mais pessoas ali para ajudar ele nessa obra. E aí lá no capítulo 7, que foi onde Deus me trouxe ontem, Sanbalat e Tobias desde o começo estava tentando impedir que Neemias reconstruísse os muros de Jerusalém. Estava fazendo de tudo para tentar impedir, mas ainda assim ele continuou ali na posição, fazendo o que Deus chamou ele para fazer, que foi reconstruir os muros, fechar as brechas, né? Fazer aquela obra que o Senhor colocou no coração dele. E no capítulo 7, Sanbalat e Tobias, eles ficam procurando ali um momento, uma oportunidade para tentar desfocar Neemias da obra, para tentar tirar o foco de Neemias, tirar a mão dele dali da obra, né? Mas em todo momento ele se mantém posicionado. Sanbalat e Tobias ficavam enviando as pessoas falando, olha, me encontra na vila, não sei o que, não sei o que. E aí a resposta de Neemias foi assim, por que eu deixaria de fazer a obra para eu me encontrar com você? Porque eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, que o Senhor colocou no meu coração para eu encontrar com você? Não irei. E ele se manteve na posição, ele continuou ali. Ele continuou no lugar que Deus mandou ele continuar. Ele continuou fazendo o que Deus colocou no coração dele para ele fazer, a obra. Literalmente a obra, e ele não tirou a mão da obra. E muitas vezes o inimigo ele vai tentar achar brechas, oportunidades, conversas, amigos, ameaças, intimidações para tentar nos desfocar, para tentar nos distrair, para tentar fazer a gente tirar a mão da obra. E ali os inimigos falavam, né, no versículo 9 ou 11, não lembro desse capítulo aí 7, os inimigos falavam, as suas mãos largarão essas obras e ela não se concluirá. Mas ele disse, eu clamo, ó Deus, que o Senhor fortaleça as minhas mãos nesse momento. E o Senhor fortaleceu as mãos dele. E ele continuou com as mãos na obra, ele não tirou as mãos da obra, ele não saiu da posição, não importa o que o inimigo tentasse. Aí o inimigo não conseguiu tirar o foco dele com convites, com ameaças, então o inimigo começou a incriminar ele. Sanbalat e Tobias começou a incriminar, falando que, inventando, né, que ele queria se rebelar contra o rei, que eles estavam reconstruindo o muro porque era uma forma da rebeldia deles, que eles queriam se rebelar, tomar o lugar do rei e não sei o quê. E aí ele mesmo se posicionou, ele sabia, o justo não se justifica, a única coisa que ele disse foi, disso tudo que você está falando, coisa alguma eu fiz. Isso é tudo invenção do teu coração. E se manteve na posição mais uma vez. E ali todo mundo acreditando que uma hora ou outra eles iam tirar a mão da obra. Eles se manteve com a mão na obra. Ele se manteve na posição, Deus fortaleceu as mãos deles para que eles não tirassem a mão da obra. E aí até teve uma situação em que estavam planejando ameaçar
Neemias falando que era para ele se esconder no templo, que naquela noite iam vir para tentar matar ele, para ele fugir. E naquele dia ele respondeu assim: por que eu me esconderia no templo para viver? Para que eu vou fugir do problema? Pelo contrário, eu vou enfrentar o meu problema. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele não fugiu da batalha. Ele não se escondeu. Nem em meio à ameaça, ele não tirou a mão da obra. E resultado? Deus esteve com ele, a obra foi concluída e depois tiveram que ver e testemunhar e temer Deus. Porque em meio a todo o cenário contrário, em meio a toda ameaça, em meio a toda intimidação, a obra foi concluída. Mesmo quando todo mundo olhou e pensou que aquela obra não seria concluída, que eles não iam dar conta, que uma hora ou outra eles iam desistir, eles iam parar, interromper a obra e que ela não chegaria ao final, porque para eles tudo parecia impossível. Mas Neemias sabia que a mão do Senhor estava com ele e que foi o Senhor que colocou aquela obra no coração dele. Então, eles temeram e eles tiveram que reconhecer que foi o favor de Deus. E foi por Deus que eles concluíram a obra e reconstruíram o muro de Jerusalém. E se a gente pegar, levar para a nossa vida, levar para o nosso ministério e para a nossa vida espiritual, qual muro a gente tem que reconstruir? Qual brecha a gente tem que fechar? Em meio a que a gente tem que se posicionar? É muito forte, né?